Se eu estou com o Lauro Quadros já é colega, né? Tu sabe que é colega, é verdade. Eu digo que ele fez medicina sobre o ombro da filha dele. A filha dele estudando medicina, ele por cima do ombro lendo os mesmos livros. Terminou aprendendo muito. Mas sabe, essas coisas que atraem médico e jornalista, sabe? Elas têm um valor muito importante para a comunidade. Tu salvas mais vidas, muitas vezes, do que muito médico. Num programa que tu transmites com as informações de saúde. Eu tive esse exemplo com meu pai, que é teu amigo. O meu pai sempre me disse, seu Carlos, o pai sempre me disse, o Carlinhos, o pai sempre me disse, trabalhou a vida inteira no hospital, em função de um acidente, há mais de 60 anos, quando ele tinha 16 anos, ele acabou ficando na Santa Casa, amigo do doutor Eliseu Paglioli, doutor João Dani, aquela turma, doutor Eduardo Paglioli, regulavam de idade, que na época era um garoto também. E o pai sempre me disse, olha, meus melhores amigos médicos. Uma vez eu perguntei para ele, mas por que, pai? Ele disse, porque o médico gosta de gente. Perfeito. Essa é a filosofia do Carlinhos. Vocês estão conhecendo um pouco o Carlinhos. Filosofia do médico gosta de gente. O médico, olha, a matéria-prima do médico é gente. E eu sempre uso aquele provérbio chinês, se você não sabe sorrir, não abra uma loja, né? Então é assim, se o médico não consegue se comunicar, não se meta, vá fazer radiologia escondido dentro de uma sala escura e só interprete seus laudos. Agora, realmente, não existe nada mais rico do que essa sala aqui. Nós estamos na sala principal do meu consultório. Veja, quantas coisas eu já ouvi aqui, quanta gente eu já ajudei. Quantas lágrimas eu já tive que secar dentro dessa sala. Eu me lembro de uma situação de um casal que chegou aqui e me disse o seguinte, olha, a senhora estava com angina, mas era coisa leve, dei o medicamento logo e o que está acontecendo com vocês? Ela me disse, olha, meu filho está com AIDS e minha neta está com um tumor de fígado e está morrendo. O que tu podes propor para uma situação dessas? Uma coisa terrível, né? Terrível, terrível. Vida destruída, da família destruída. E aí eu propus uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu sentei no meio deles aqui, peguei a mão, vamos fazer uma oração juntos, para que vocês tenham uma vida mais leve, para que as coisas sejam mais leves para vocês. E nós fizemos uma oração juntos. Bom, dia seguinte eu cheguei em casa e eu vi a maior corbélio de flores que eu vi na minha vida, que eu recebi na minha vida, com um cartãozinho. Muito obrigado pela melhor consulta das nossas vidas. Mas isso não tem preço, né, Luquezzi? Não tem preço. Isso aí eu estou feito, né, com isso aí. Mas isso só é possível, diga-se de passagem, porque tu és um homem de muita fé. E, aliás, nos teus livros, nas tuas entrevistas, uma vez tu me disseste uma coisa numa entrevista, há muito tempo que me marcou, e eu levo quando eu encontro de vez em quando alguém que bate no peito, não acredito em nada. Eu digo, olha, o doutor Luquezzi me disse que na entrada do túnel, ele nunca viu alguém entrar no túnel escuro sem acreditar, sem crer. Não existe ateu no leito de morte. Eu não conheço, nunca vi. Já tive situações difíceis em que o sujeito negava antes, mas quando a coisa apertou, um deles me passou um bilhetinho na UTI, chama esse sujeito aqui. Chamei, era um pastor que ele queria conversar. E era um sujeito que tinha se negado antes a qualquer aproximação. Mas a espiritualidade... Vamos falar disso em seguida, depois do intervalo? Perfeito. Abrimos falando de um tema que tu gostas, que te é caro, a fé, né? É verdade. Então vamos lá. 2 minutos e eu volto com o doutor Fernando Luquezzi. Vale mais comprar aqui, vem pra cá, ganhar e ser feliz. São 300 mil em compras pra você ter o que sempre quis. Vale mais comprar aqui, vale mais. Compre nas lojas participantes e concorra a 300 mil em vales compras. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Setembro é o mês de ganhar mais. O farmacêutico trabalha pela saúde e o bem-estar das pessoas. No ano em que a profissão comemora 50 anos de regulamentação, procure o seu farmacêutico e dê um abraço em quem cuida de você. Uma mensagem do Conselho Regional de Farmácia. Quando uma empresa tem cuidado de oferecer sempre o melhor,
Quando uma empresa tem a preocupação de não esquecer nenhum detalhe, de mostrar sempre a melhor imagem e de buscar aperfeiçoamento constante de suas qualidades, ela certamente vai fazer parte da sua vida. Guarida Imóveis. Qualidade em tudo o que faz. Continuo conversando com um dos grandes nomes da medicina, Dr. Fernando Lucchesi. Nunca é demais lembrar, bateu a casa de 1,5 milhão de exemplares dos seus livros vendidos. Esses aqui são os 2 últimos, ó. Vamos lembrar aqui para os senhores e para a senhora se ainda não tem. Boa Viagem, um guia de saúde para a sua viagem, e Desembarcando a Tristeza. Lucchesi, a fé na tua vida, ela tem um papel importante. Sempre pretendeste passar isso para as pessoas? A medicina vem mudando. Eu sou da época da formação psicossomática, ou seja, nós éramos corpo e mente. Então, doenças da mente atrapalhavam o corpo. O infarto ocorria mais em pessoas que vinham sob estresse, a úlcera também, e assim por diante. Mas no final do século, já ocorreu uma coisa que já me era muito presente. Nós transformamos a medicina em medicina psicossomática e espiritual. Entrou outro componente, o componente do espírito. Esse componente do espírito, na realidade, foi trazido pela Harvard. A Harvard já tinha feito a revolução da medicina psicossomática e agora faz a revolução da medicina psicossomática e espiritual. Doenças da alma atingem o corpo. O que são doenças da alma? Raiva, inveja, vaidade. Não se pode dizer que um sujeito raivoso seja um doente mental. Né? Isso é uma coisa de comportamento, uma coisa realmente de alma. Né? Então, veja, doenças da alma, o indivíduo raivoso tem mais infarto. E o indivíduo raivoso tem mais câncer. E, coincidentemente, infartados e cancerosos têm no sangue uma substância que chama interleucina 6, um marcador inflamatório, em níveis mais altos, que o raivoso também tem. Então, veja, nós estamos chegando na bioquímica da raiva, na bioquímica da doença da alma. Bom, isso, eu vou fazer uma comparação. Em 1870, na Áustria, um sujeito chamado João Philipp Semmelweis descobriu que se ele lavasse a mão entre as necrópsias dos pacientes que tinham morrido durante a noite e os partos do dia, as mães e as crianças não morriam de febre puerperal. Ele se deu conta que ele transmitia com as mãos. Era a bactéria, que depois foi descoberta. Bom, hoje nós estamos no mesmo ponto com a espiritualidade. Nós sabemos que indivíduos espiritualizados vivem melhor, sobrevivem mais a uma cirurgia, com melhor resultado, menos complicações, tem até conta hospitalar mais baixa, mais barata. Isso tudo está sendo comprovado. E as grandes universidades se jogaram nisso, Diego. Então, hoje nós podemos dizer que nós estamos conhecendo bastante sobre esse veículo que chama espiritualidade e que tem uma energia que nós ainda não conhecemos e que é transmitida. Por exemplo, indivíduos que têm frequência ativa a uma vida religiosa ativa nos meses que antecedem a uma cirurgia cardíaca, têm menos complicações do que indivíduos que não têm essa mesma coisa. Isso aí tu vives diariamente. Isso diariamente, né? Isso diariamente. E há muitos anos, há 30 anos atrás, a gente já existiam situações dessas que surpreendiam a gente, indivíduos com absoluta fé, e dizem, não, fica tranquilo.